Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Cálculo Numérico. Nesse vídeo nós vamos trabalhar o tema ajuste de curvas, que também é conhecido como ajuste de funções ou ainda como regressão. Nesse primeiro vídeo trataremos especificamente do modelo linear, popularmente conhecido como regressão linear. Muitas vezes nós dispomos de dados oriundos de fenômenos físicos, fenômenos químicos, da área de economia, de administração, de diversas áreas, agropecuária, e na qual a gente não sabe se as variáveis envolvidas por trás desses dados possuem alguma relação matemática. Quando possuem, quando é possível nós descrevermos essas variáveis por meio de uma relação matemática, isso pode gerar alguns benefícios do ponto de vista de tomada de decisões, do ponto de vista de análise desses dados. E a regressão é uma ferramenta que visa estabelecer um modelo matemático para alguns dados. Então, como por exemplo essa situação real foi extraída do livro do Larson, livro de estatística aplicada, nós temos um investimento gasto em propaganda em milhares de dólares, que seria a variável X, e as vendas em milhares de dólares, que seria a variável Y. Se nós representarmos um gráfico com esses pontos, aqui a gente vai verificar essa relação. E o que a regressão busca é estabelecer uma lei de formação que seja uma função de primeiro grau, que tente aproximar o máximo possível desses dados, conforme a gente pode observar. Então, essa linha y igual a 50,729x mais 104,06 seria a regressão, a lei funcional obtida por meio da regressão linear. E é o que nós vamos buscar nessa aula. Como obter essa fórmula, que é um modelo linear a partir de dados que são obtidos de uma situação real. Para isso, nós vamos lembrar que o modelo de uma função de primeiro grau, afim, é o modelo y igual a a0 mais a1 vezes x. O que a regressão vai buscar, então, é determinar os valores dos coeficientes de A0 e de A1, onde A1 é o coeficiente angular da reta e o A0 é o coeficiente linear. Para isso, vamos considerar que o modelo tem sido estabelecido para explicar dados genéricos, e quando a gente lança a mão desse artifício, há um elemento importante, muito importante, que emerge dessa tentativa de fazer estimação. Esse elemento é o erro. Então, nós devemos adicionar a esse modelo o valor do erro. E nesse sentido, ao estabelecer o valor do erro, a gente vai buscar minimizar esse erro ao máximo possível, para que a gente tenha um modelo que atenda às nossas necessidades. Para isso, nós vamos isolar essa variável erro. Quando a gente isola a variável erro, nós ficamos com a diferença dos valores de y observados, menos os parâmetros de A0 e A1 estimados, que são os coeficientes, vezes os valores de x observados no fenômeno. E o que nós vamos buscar é fazer a minimização desse erro. De que maneira? Nós vamos trabalhar com os quadrados dos resíduos. Cada diferença dessa, a gente considera como um resíduo, um valor de erro por um par de observações x e y. Se nós fizermos simplesmente o somatório, erros negativos irão anular o efeito de erros positivos e vice-versa. Isso não é bom. Por isso nós trabalhamos com o quadrado, porque dessa maneira
não haverá esse fenômeno, né, de desconsiderar a soma, né, de um valor positivo com um negativo, né, um anulando o outro, um interferindo no outro. Com o quadrado, a gente vai avaliar a contribuição de cada um deles. Então, essa fórmula SR é o que a gente chama de soma dos quadrados dos resíduos. E aí, nós vamos usar o gradiente descendente, que é a derivada, nada mais, nada menos que a derivada, para buscar a minimização desse erro. E o que nos interessa, como é encontrar A0 e A1, que é o coeficiente linear e o angular, nós vamos calcular a derivada da soma dos quadrados dos resíduos em relação a cada uma das variáveis. Primeiro em relação a 0 e depois em relação a 1. Quando nós fazemos isso, né, derivada pela regra da cadeia, aquele expoente 2 vem para cá, né, e aí vezes o famoso linha, né, acaba que a derivada de A0 vai dar menos 1, portanto a gente vai ter menos 2 aparecendo aqui de fora, multiplicando o somatório. De modo análogo, quando a gente faz a derivada em relação a 1, nós ficamos também com menos 2 aqui, porém há uma ligeira diferença aqui dos termos, né? Se nós distribuirmos x, né, por y, por A0 e por A1 vezes xi, então igualarmos a 0, né, nós vamos ter essas expressões que estão mostradas aqui, né? Quando a gente distribui, nós podemos separar os somatórios, né, somatórios de cada termo daquelas equações. Então, o nosso trabalho é resolver esse sistema, que a gente tem um sistema de duas equações, nas incógnitas A0 e A1. Para isso, nós vamos considerar que o somatório de A0 é n vezes A0, né? E o sistema vai passar a ficar dessa maneira aqui. Resolvendo o sistema, nós finalmente vamos chegar em fórmulas para A0 e A1. Primeiro A1, né, que é a razão entre n vezes os somatórios dos produtos de x por y menos o produto dos somatórios de x por y, por n vezes o somatório dos quadrados de x menos o quadrado do somatório de x. Para encontrar A0, basta fazer a diferença da média dos valores de y menos A1 vezes a média dos valores de x. E aí a gente chega na fórmula para os dois coeficientes, né, do modelo linear, que é a função afim, na qual a gente queria obter. No próximo vídeo, nós vamos aplicar, né, esses resultados que obtivemos em um exemplo real. Então, esse vídeo termina aqui, nós chegamos ao fim dele. Eu espero que você tenha compreendido esses conceitos e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!